seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um novo episódio do Conhecendo Claro Podcast. Um podcast cheio de histórias de vários sacerdotes aqui da nossa Arquidiocese de Aracaju. E você deseja que o seu pároco venha até aqui? Então bote aí nos comentários o nome dele e também a sua paróquia. Hoje nós vamos conhecer um padre também muito especial, o Padre Alain Valença. Ele que teve a sua história, né, com a vocação desde pequenininho. Desde a sua criação, você vai poder conhecer mais um pouquinho sobre a história dele. Mas antes disso, eu te peço que deixa seu like, também comenta aí, deixa seu comentário e já vai compartilhando com seu amigo, com a sua amiga, com a sua família, com todo mundo. Quando é coisa boa, a gente gosta sempre de partilhar, né? Às vezes a gente partilha coisas que não são tão interessantes assim, não tão profundas, mas que as pessoas gostam de rir, né? Acham engraçado. Então compartilha aí esse podcast também, porque a gente não só vai rir um pouquinho, mas também vai poder ser evangelizado aqui dentro desse programa, desse podcast. Mas sem mais delongas, vamos conhecer o nosso sacerdote? Padre Alain Valença, um pequeno menino natural de Aracaju, Sergipe, filho de Adeilde de Jesus e José Valença, que educaram o pequenino e os seus irmãos na caminhada da fé, do amor e da conversão. Padre Alain ingressou nessa jornada através do Ministério dos Coroinhas, onde nasceu o amor pela vida sacerdotal. Aos 17 anos, ingressou no Seminário Menor em Aracaju. Anos depois, se tornou formador e vice-reitor do seminário, onde teve a sua primeira missão como seminarista e logo depois como sacerdote. Torcedor alviverde do Palmeiras, seu tímido coração e apaixonado por sua vocação, hoje vamos conhecer ele, o Padre Alain Valença. Padre Alain Valença, Padre, seja muito bem-vindo. Muito obrigado, Janine, meus queridos telespectadores, ouvintes que estão nos acompanhando nesse maravilhoso podcast. Ótima iniciativa da Rede Cultura de Comunicação. É uma alegria, um prazer, né, estar aqui contando um pouquinho da nossa experiência de vida, né, da nossa vocação, dessa experiência que a gente teve com Deus e continua desenrolando hoje na nossa missão. Padre, eu primeiro quero te agradecer, né? Te agradecer estar aqui, né, conosco, falar um pouquinho sobre a história do Senhor. E falando nisso, como foi que o Senhor começou, assim? Como foi que despertou essa vontade de ser padre? Sim, a vontade de ser sacerdote, né, se desperta no decorrer das experiências, né, da nossa vida. Eu sempre, quando criança, minha mãe principalmente... Celebrou missa pequena? Não cheguei a celebrar, mas como coroinha a gente acaba envolvido, né, nesse mistério, né, da nossa liturgia, porque a vocação se desenrolou dentro do grupo de coroinhas, dentro da vida de dinamicidade, né, da nossa paróquia. Então, a nossa experiência, a nossa história vocacional se desenrola dentro da comunidade, dentro do grupo de coroinhas, nesses aspectos litúrgicos, mas também dentro, né, das experiências de vida, né, que a gente vai tendo no decorrer da nossa juventude, no decorrer da nossa história. Que bom. Então, no caso, quando foi aquele momento que o senhor, assim, percebeu que tinha dado uma cosquinha, assim, já coroinha, né, pelo que eu entendi, Isso. mas que deu aquele estalo, assim? Não tenho dúvidas no testemunho dos sacerdotes que passaram pela minha paróquia. Sou da paróquia São Marcos, Nossa Senhora de Fátima. Por quê? Que Porque antes... no início, quando eu fui enviado pelo seminário, era a paróquia São Marcos Evangelista, toda a região, né, do conjunto Marcos Freire 1, 2, 3, primeira etapa, segunda etapa, Piabeta, Povoado São Brás, toda era uma região só. E no decorrer da minha formação no seminário, as paróquias foram sendo divididas. E hoje, minha paróquia de origem, paróquia Nossa Senhora de Fátima, no conjunto Marcos Freire 2. Então, só para o pessoal de casa entender. Quando o senhor chegou, né, por lá, então, no caso, digamos que era um grande município. Isso. Não era um pequeno povoado, mas um grande município com uma paróquia só. Exatamente, né? Caramba. Inicialmente era o conjunto João Alves, paróquia São João Batista, que compreendia toda a paróquia do complexo Taiçoca, João Alves, Fernando Collor, Marcos Freire 1, 2, 3. Exatamente, era aquela região toda. Depois da segunda paróquia foi a paróquia São Marcos Evangelista, no conjunto Marcos Freire 1, e assim as paróquias foram sendo divididas no decorrer, né, da história, né, do tempo.
E hoje, que a minha época, né, de criança, adolescente, era uma paróquia só, hoje são 4, 5, 6 paróquias, uma região muito grande, muito extensa, na Grande Aracaju, lá no Sim. município de Nossa Senhora do Socorro. Mas só para o pessoal entender o cronograma, no caso, o senhor era seminarista na época que era uma paróquia só e foi enviado, Isso, quando eu fui enviado ao seminário, só tinha uma em paróquia, né? 2007, era uma paróquia Entendi, só. Fui enviado pela paróquia São Marcos Evangelista. Minha entendi. comunidade de origem, comunidade Nossa Senhora de Fátima. Ah, agora eu entendi. Naquela época se compreendia deste jeito o território Sim, paroquial. No decorrer da minha formação foi que as que foi paróquias foram nascendo. desmembradas, né? Desmembradas a tal ponto de eu me ordenar na minha paróquia de origem hoje, Nossa Ah, Senhora de Fátima, e no antes ano era uma de capela que era uma da São capela, Marcos. exatamente, uma comunidade, né? Uma capela da São Marcos, que no decorrer da minha formação no seminário foi desmembrada, né, por Dom Lessa, e eu fui em 2015 ordenado, né, lá na paróquia Nossa Senhora de Fátima, pelo nosso arcebispo emérito Dom José Palmeira Lessa. Ah, agora eu entendi. É. E o senhor já teve vontade de. Eu acredito que não, devido a ter o despertar da vocação desde novo. Mas o senhor já teve vontade de ser alguma outra coisa além de sacerdote? Não tenho dúvida, não tenha dúvidas. Quando eu era criança, até mesmo antes de entrar nos Coroinhas, eu sonhava em casar, em ter família. Sim. Eu lembro nitidamente que meu pai gostava de assistir os jogos, né, do Sergipe, né, no Batistão, me levava. E eu sempre dizia, quando eu também, né, crescer, eu quero levar meus filhos, né, para poder Pra assistir assistir o os jogo jogos, né, do também. Sergipe, né, fazer como meu pai, porque eu achava o máximo, né, Sim. o estádio, né, o futebol, né, a alegria, a emoção, né, ver meu pai vibrando, né, com os gols, né, então isso eu Passar de geração em achava o geração. máximo, né, e isso antes de entrar no grupo de coroinhas, né, de começar de fato, né, a frequentar, né, a nossa comunidade, a nossa igreja, né, com minha mãe. Depois, com o tempo, foi que a nossa história, a nossa sorte, né, vocacional, né, foi mudando, né, e assim a gente vai descobrindo que os planos de Deus precisam ser cumpridos, seja lá quais forem, né, e que são pontos, né, de felicidade, né, para a gente, né. Nem sempre a vontade nossa é a vontade de Deus, e quando a gente acerta, né, quando a gente mata na mosca, né, a vontade do Senhor em nossas vidas, a gente com certeza fica ainda mais feliz. Não que hoje não sou feliz, hoje eu sou mais feliz do que eu imaginasse que poderia ser, né? Se Sim. eu acredito se fosse casado, seria feliz Seria também, feliz, mas mas não teria hoje como realização sacerdote, completa, né? com certeza seria mais plenamente, hoje sou mais plenamente feliz. E hoje o senhor pode levar assim, os seus paroquianos, né, para ver o jogo de futebol. Ah, de Tem outras diversos formas, né? filhos. De outras formas a gente vai Deus, vivendo, né, dá para tudo ir se isso. ajustando. E quando o senhor entrou, né, no seminário, qual foi a sua maior dificuldade? Quando eu entrei no seminário, minha maior dificuldade era mesmo conhecer as pessoas, conviver com o diferente, né? Nós somos em casa 4 filhos, né? Sou o mais velho de 4, eu sou o mais velho, né? Então a gente acaba também tendo essa questão, né, Responsabilidade. do cuidado, né, com os mais novos. Então quando a gente passa a se deparar com outras pessoas, a gente se depara também com o diferente, né? E é uma das dificuldades. Eu não tive muitas dificuldades com relação à distância, porque os meus pais são do Marcos Freire e o Ah, seminário menor naquela época, né, o propedêutico, ficava no bairro Industrial. Então sempre estava em casa ou meus pais estavam no seminário. Então, com relação à distância da família, eu não tive assim tanta dificuldade, né, sim. de distância. A mesma coisa no seminário maior, que é no bairro Lamarão, Que é perto que também. também é muito próximo. Então essa questão da proximidade com a família nunca foi, né, uma grande dificuldade. Obviamente, né, diante dos aperreios, dos apertos, a gente, né, tem mais vontade, né, de ficar em casa, Sim. né, com a família, né, do que em Nosso outros espaços, conforto, né? né? Exatamente, o nosso porto seguro. Mas eu acredito primeiro conviver com o diferente, né, com pessoas, né, que você nem sequer viu na vida, de outras formas, de outros jeitos, né? Os estudos sempre eu gostei bastante de estudar, né? Sempre procurei dar o melhor de mim, né, para os estudos. E de fato, assim, né, aprender as coisas também, assim, naturais, da casa, por exemplo, né? Sim. Apesar de eu ser o mais velho, ajudar nessa questão do cuidado com os filhos,
com os meus irmãos, na verdade, minha mãe nunca deixou a gente assim, fazer muitas coisas em casa, só o básico. Lavar um Sim. prato, um copo, vai arrumar a casa, no máximo isso. Então, assim, aprender também assim coisas novas, Coisas de cozinhar, casa. faxina mesmo de casa, Sim. lavar roupa, essas coisas assim também. No começo eu tive algumas dificuldades, mas depois a gente Porque são acaba várias tirando de letra, criações, né? né? É que nem uma vida comunitária, né? De casa Sim, comunitária, de vida. São várias criações que cresceram acreditando que fazer a comida de determinado modo é o certo, limpar a isso, casa de determinado jeito é o certo. Não, mas é assim, o certo é botar o macarrão com pouco sal, o certo é botar muita água e muito sal, o certo é botar óleo no macarrão. Então são exatamente. pequenos atritos, né? Que às vezes vão surgindo, né, no decorrer do caminho. E isso é natural, convivemos com o diferente, né, ou com as pessoas, cada qual com o seu jeito de ser, né, mas depois a gente vai também amadurecendo nesse quesito, que a diferença do outro vai enriquecendo também a nossa vocação, né. Hoje, né, tenho, né, muitas amizades nesse quesito, os que perseveraram até o fim comigo, não foram muitos, foram poucos, os que não perseveraram tanto. No Marcos Freire, no período do início de 2000, na verdade, aqui na Arquidiocese de Aracaju, teve um boom vocacional muito grande. Eram muitos vocacionados, muitos, era Ai, 150 nos encontros vocacionais, caramba. 200 jovens, né, no encontro. O seminário propedêutico não dava conta de tantos jovens, né, que os padres enviavam, então era um boom muito grande. Por exemplo, na da Paróquia São Marcos, no meu tempo, éramos em 8, 9 jovens que frequentavam os encontros vocacionais, que eram encontros mensais de preparação para o ingresso ou não do seminário, né, no seminário Era o menor. momento de discernimento para saber se Isso, ia realmente ser padre ou não. Se ia isso. entrar para poder se preparar para ser padre ou não, né? Exatamente. Então, assim, eram também as dificuldades nesse quesito. Apesar de que jovem, né, ali 15, 16, 17 anos, tá fora de casa, tá com os outros, já é a maior satisfação, né? O jovem gosta, às vezes, de Ele só gosta de uma perrengues, né? desculpa, né? Exato. Para Uma poder desculpinha para estar sair de todo mundo casa junto, e né? ser feliz. Mas os encontros eram maravilhosos, né? Foram experiências muito boas, do Marcos Freire 7, 8, 9. Só eu ingressei no seminário, né, propedêutico em 2007. Depois de Aracaju, né, éramos 12, 13, 14 por aí. Ingressamos em 4, se eu não estou enganado, isso. Foram 4 jovens, né, que ingressaram no seminário maior, né, e destes 4 só restou eu, né? Os outros discerniram a sua vocação, cada qual Sim. seguindo o seu caminho, e somente eu, né, das origens, né, somente eu, né, perseverei, né? Não que eu seja melhor, pior, ao Mas contrário, né? A que os gente vê que caminhos. a gente vê que é a misericórdia de Deus, né? E Sim, que não é a nossa vontade, mas a vontade dele, né? Que sempre prevalece, né? é verdade. O senhor falou alguma coisa interessante sobre o boom vocacional que teve, né? Eu Hum, acho que hoje também é reflexo em diversas áreas da igreja. Por exemplo, eu me crismei em uma época que. Não tem muito tempo, mas assim, foi no tempo que. Eu acho que tem, deixa eu ver, 10 anos que eu me crismei. Então, eu me crismei numa época que a minha turma era cerca de 100 crismandos. Claro que isso. sempre vai se crismar 80, porque nunca fica, né, o número exato que entra. Mas era assim, turmas enormes de crisma, assim, enormes mesmo. Eu me lembro que eram enormes. E hoje em dia, se você for numa paróquia, assim, claro que tem algumas que ainda mantêm esse número, mas a maioria é 15, 20 jovens, Exatamente, exatamente. 30. O senhor acha que é porque as pessoas elas não se dedicam mais a tanto assim a importância dos sacramentos, ou é porque hoje a geração atual, né, ela não quer mais ter filhos? A gente se depara com todos esses fatores, né? A gente vê também um enfraquecimento da catequese até mesmo em casa, né? Assim, a Sim, dificuldade, né, que muitas vezes os pais têm, né, de conduzir seus filhos à igreja, que também perpassa, né, por uma própria educação. Às vezes a dificuldade não é somente no aspecto religioso, mas até mesmo no aspecto educacional, a questão dos limites, né, do respeito. E quando uma mãe levava a gente para a igreja, mesmo resmungando, ela levava a gente, não queria nem era, não saber, queria né? nem saber. E se a gente fizesse feio, puxava nossas orelhas, Isso, e quando né? chegava em Dava o casa beliscão, apanhava. né? Hoje em dia, se o pai olhar feio para o filho, é capaz de levar processo, é capaz de ser julgado, é capaz, enfim, né? Então a gente passa muito, né, por todas essas questões que vão refletindo também
na iniciação à vida cristã, né, que vão refletindo na quantidade, né, também de jovens, né, que vão frequentando as nossas paróquias, as nossas comunidades. Falta também essa experiência mesmo de Deus, né, que é capaz de mudar e transformar a vida. Por isso também a gente vê, né, um crescimento muito bom e bacana, né, das novas comunidades, né, porque vem para suprir também um pouco isso. Chama também a atenção às nossas paróquias, né, que a gente precisa fazer esses tipos de trabalhos dentro das nossas próprias comunidades, né, de levar os jovens mesmo, né, a essa experiência com Deus. A gente vê muitos jovens feridos, muitos jovens que passaram por experiências difíceis, complicadas, de vazio, e esperam um sentido para a vida. E que sentido é esse? É Jesus, né? E mais quem é que vai oferecer? A igreja, hoje os novos movimentos, as novas Porque comunidades. as famílias em casa mesmo já não oferecem como antes, né? Exatamente, Já exatamente. não oferece, assim. Eu vejo pessoas que, por exemplo, tem uma criação que a pessoa não pede nem mais a benção. Isso para mim é muito estranho, devido à criação que eu tive. Então, para mim, ver uma criança não pedir a benção é algo... Criança, cadê sua educação? Assim, sabe? É algo tão automático, mas hoje é tão comum. Exatamente. Coisas tão simples, né, mas que refletem bastante essa presença de Deus, essa experiência de Deus, esse temor a Deus, né, esse respeito também aos mais velhos, às pessoas. Coisas muito simples, muito pequenas, né? E a gente precisa abrir os nossos olhos para isso, para a gente não agravar ainda mais, né, todas essas circunstâncias, todas essas situações. Mas no aspecto vocacional, também assim, é importante que se destaque que a gente tem que ficar alerta para que a gente não se sinta com a barriga cheia, né? Ou seja, tem muitos padres. Hoje em dia, até aqui em Aracaju, você pode participar de diversas missas em diversos horários, tem diversas possibilidades. Isso acaba enfraquecendo o que a gente chama de trabalho vocacional, né? A gente precisa continuar trabalhando as vocações, né? Interessante. Trabalhar Então, por ter muitos padres, as pessoas acham que não precisam mais ser padres. Exatamente. Ou então está de barriga cheia, não vamos rezar mais, não vamos trabalhar, não vamos acompanhar os jovens, vamos deixar... Chega um que quer ser padre, tem até o desejo, mas não se sente assim tão motivado, né, pelas pessoas. Porque é loucura hoje, né? Você jogar tudo. Sempre foi, mas acho que hoje, atualmente, mais ainda. Exatamente. Ainda tem assim os rostos de padre, o cara de padre, o que não é cara de padre, né? Tem muito isso, né? Quando eu era jovem, né, nesse quesito, a gente tinha muito essas taxações, né? Eu não tinha cara de padre, tinha outros no meu grupo que tinham cara de padre, e assim vai ser padre, não vai ser padre. Acabou quem não tinha cara de padre, acabou sendo padre. E Quem quem tinha tinha, cara de padre não se tornou sacerdote, né? Quem vê cara não vê vocação, né? Exatamente, exatamente. Tem muitos aspectos, né, que incidem, né, nisso. Mas eu tive muitas boas experiências, né, na minha juventude, no meu grupo de coroinhas, na renovação carismática católica, na catequese, tanto de primeira comunhão, né, que eu fui catequista há 4 anos, quanto também, né, de crisma, que eu fui catequista há 2 anos. E outras experiências também ajudando, né, na época, os párocos, né, nas paróquias, né, nas diversas comunidades. Naquele tempo, a gente não tinha Uber, não tinha assim, esses transportes, né, de maneira abundante nos tempos de hoje. A gente ia caminhando de comunidade a comunidade, conversando com os amigos, com os mais velhos, Eu acho que partilhando as gerava diversas até experiências. mais vontade, né? De fazer. Exatamente. E, assim, foram experiências muito ricas, né? Vai ter festa de São João Evangelista, os jovens de Nossa Senhora de Fátima iam caminhando para participar, né, da festa de padroeiro. Ali criava também amizades com outros jovens, partilhavam as experiências, rezavam. Né? Então, essa era a vantagem, né, de mandar uma paróquia só, de ter uma paróquia dinâmica. Na época, os padres que passavam eram padres dinâmicos, né, o padre Dom Marco Eugênio, que foi pároco da São Marcos, depois Dom Genivaldo, que foi o padre Genivaldo, na época também, e assim sucessivamente, né? Depois Padre Bernardino. De bispo, né, lá. Quem sabe, né? Os sucessores, né, não se tornam. Aí tem Padre Bernardino, que foi pároco, hoje Padre Adilson do Patrocínio, Padre Tony, né, também. Quem sabe, né? Será? Mas isso é interessante, né? Sim. Foram experiências muito boas, como eu falei, né? Minha vocação, ela foi, né, moldada, foi pautada, foi incentivada, estimulada a partir dessas experiências
né, que eu tive, né, na minha paróquia, nas minhas comunidades, onde se forma realmente a nossa identidade cristã, a nossa identidade vocacional, e depois lapidada no próprio seminário, né? Eu entrei em 2007 no Seminário Propedêutico, Sagrado Coração de Jesus, na época era lá no seminário, era no bairro Industrial, na segunda etapa, né? Depois eu ingressei no Seminário Maior, fiz 3 anos de filosofia, depois fiz 4 anos de teologia, né? E no meu último ano de seminário, imaginava que iria fazer experiência de paróquia. Dom Lessa, Noé, pediu para poder entrar na formação, né, para poder me desenvolver na formação, ajudar na formação. Então, quando eu terminei o 4º ano de teologia... O senhor ficou no seminário? Voltei para o seminário propedêutico, né? Aí eu fui formador por 3 anos no seminário propedêutico. Dos novos. Os que estavam ingressando. Fui formador e também promotor vocacional naquela época, né? 2015, 2016, 2017. Então, a sua primeira paróquia, entre aspas, foi o próprio seminário. Exatamente, foi o seminário, né? Ai, na verdade, aconteceu algo até agora único, né? Eu ingressei eu fui formador ainda seminarista, né? Ainda seminarista, porque o senhor não tinha sido ordenado? Não tinha sido ordenado ainda. Terminei o seminário, né, minha formação, em dezembro de 2014. Aí tive férias, né, dezembro, janeiro, finalzinho de janeiro, em meados do dia 20, eu me mudei, né, como a gente diz em Malicuia, né, para o Seminário Propedêutico Sagrado Coração de Jesus. Na época, era o padre Djavan, o reitor do seminário. Então, eu comecei a ajudar o padre Djavan como vice-reitor, né, como diretor acadêmico, também como promotor vocacional ali junto com o padre Djavan, né? Os seminaristas. Fui professor dos seminaristas, isso na turma de 2015. Não tinha sido ordenado diácono ainda. Fui ordenado diácono no dia 4 de março, 2 meses depois. Então, era preparando a ordenação, retiro, e preparando aula, preparando seminaristas, ajudando o padre Djavan na administração, nas coisas da formação. E assim a gente foi vivendo, né, essa transição, né, da vida seminarística para a vida sacerdotal, né? Aí, dia 4 de março, foi ordenado diácono. Aí, como diácono, servi no Seminário Propedêutico Sagrado Coração de Jesus. No dia 30 de outubro de 2015, fui ordenado sacerdote lá na paróquia Nossa Senhora de Fátima. Foi quando Dom Lessa me chamou também o padre Djavan. Ele falou bem assim: pois tem uma paróquia vaga e precisamos de um padre. Tem um padre experiente, que é o padre Djavan, mas tem um padre que ainda está começando o ministério. Vamos colocar o padre experiente. Aí o padre Djavan foi para Carira, para a paróquia Santa Cruz do Sagrado Coração de Jesus, em Carira, e eu fiquei como reitor, né, do Seminário Propedêutico. Aí eu fiquei em 2016 como reitor do Seminário Propedêutico. Eu era o reitor e o padre Davi Camargo, nosso querido irmão dos sacerdotes que está no céu, né, na eternidade, foi o diretor espiritual, né, daquele seminário. Então, você estava bem assistido, né? Foi uma experiência única em 2016, né? Ele que era doutor em Bíblia? Ele tinha estudos, né, em Bíblia. Eu não sei se era doutor, se era mestre, mas ele amava nessa Sagrada Escritura. Inclusive, eu tenho muitos livros, né, que ele me deu naquela época, eu guardo com muito carinho, né? Até Bíblias, né, em grego, Bíblias em hebraico, né, que ele me deu para estudar, né, e eu guardo com muito carinho. Aí, nesse ano 2016, eu fiquei no Seminário Propedêutico, também trabalhando as vocações, procurei me colocar à disposição as congregações também. Eu tive a oportunidade assim, de conhecer a riqueza, né, da Arquidiocese de Aracaju. Não estou falando de patrimônio, de dinheiro, nada disso, que são as congregações religiosas, né, e as comunidades. Celebrei, fiz experiências maravilhosas, né, com as irmãs Terezinhas, com as filhas e filhos do Amor e da Misericórdia Eucarística, né, com as irmãs de São Camilo, enfim, né, com diversas congregações que aqui existiam, né, na época, as irmãs de Sion, né, as irmãs Oblatas de Jesus e Maria, enfim, né, tantas e tantas religiosas, né, porque eu procurei também ajudar nessa questão da promoção vocacional religiosa, porque às vezes a gente só foca o padre, esquece também das vocações femininas, né, que precisam também ser trabalhadas. Eu acho que hoje também precisa ser mais divulgadas, assim. Graças a Deus eu vejo que as comunidades estão bem, mas eu acho que as congregações, em especial, elas
Eu acho que precisa novamente desse ardor, desse fervor, né, vocacional, né? Então, se fiz experiências maravilhosas, só que em 2017, aí aqui entra mais uma virada, 3 anos, 3 viradas, né? 2015, vice-reitor, né, ainda diácono, estava fazendo a transição, né, da vida de seminário para a vida sacerdotal. 2016, reitor do seminário propedêutico. Em 2017, Dom Lessa, mais uma vez, sempre Dom Lessa, né, na minha vida, Dom Lessa, mais uma vez, me chama para pedir que eu fosse para o seminário maior Nossa Senhora da Conceição, porque precisava, né, de apoio. O padre Janilson, na época, era o reitor, e ele precisava que eu fosse ser o formador junto com o padre Janilson. Então, eu fui o vice-reitor e o ecônomo do seminário maior Nossa Senhora da Conceição. Trabalhei o ano de 2017, que foi o primeiro ano, né, do ministério episcopal mesmo, de fato, aqui, né, de Dom João José Costa, né? Dom Lessa se tornou emérito e Dom João assumiu, de fato, né, a Arquidiocese de Aracaju em 2017. Então, a gente caminhou, né? Só que a gente, quando se torna padre, na verdade, né, quando a gente entra no seminário, a gente nunca tem, assim, o sonho de ser formador de seminário, né, de reitor. Seminarista que tem juízo nunca tem esse sonho, né? Ser reitor de seminário, formador, óbvio, isso é um serviço da igreja. Sim. Mas a gente jovem nunca tem um sonho assim, eu quero ser padre porque eu quero ser reitor do seminário. Quero ser padre porque eu quero ser professor do seminário, eu quero ser diretor espiritual do seminário. Quando você quer ser padre para estar na comunidade, a celebrar a missa, confessar as pessoas, visitar os enfermos, dar bênção, atender as pessoas, né? Visitar os pobres, evangelizar, dar formação. É o que você quer, né? Então, em 2017, eu conversei com o Dom João e pedi a ele, né? Assim, foi eu que pedi, né? Pedi a Dom João que pudesse, né, me dar uma experiência de paróquio, se fosse da vontade da igreja. Fosse da vontade da igreja. Que estava só no seminário há mais de 10 anos, né? Porque só 8 anos para poder se formar. Mais aí 3 foi anos. Mais 3. E mais 3, né? Mais 3 anos de formação mais 3 ao anos todo. De formação. Aí foram 11 anos, né, desse seminário. Aí ele pediu que eu ficasse até o final do ano, eu fiquei e recebi este grande presente, até hoje eu estou, né, que é a paróquia de Santa Lúcia. Assumi a paróquia em 20 de dezembro de 2017. E até lá, né, até o momento da gravação desse podcast, né, eu não sei o dia da manhã, né, eu não sei que dia que você, meu querido telespectador ouvinte, né, vai assistir, vai ouvir, mas até o presente momento eu estou lá como pároco da paróquia de Santa Lúcia. Amanhã ele pode ser bispo, né? Nunca vou dizer nunca, né? Porque eu dizia que não ia ser padre, eu dizia, nunca, Deus me livre ser padre. E eu dizia, Deus me livre ser formador do seminário. Eu sempre dizia. Eita, então já... E aconteceram as duas coisas. Por isso que hoje eu não digo Deus me livre ser bispo, né? Vai que, né? Eu digo Deus me livre, né? Quem tinha um papa que ele não queria, um cardeal, que ele não queria assumir o papado, era São João Paulo I, né, que teve um papado bem curto, acho que um mês, não foi? Foi menos de um mês, se eu não estou enganado. Ele morreu, a gente não sabe se ele foi assassinado, não tem nenhuma comprovação. Ou tem? Não, ainda não, assim, não tem não. É uma incógnita, né? Mas foi necessário, né? Algo necessário. E ele não queria de jeito nenhum ser papa. E aí teve a irmã Lúcia, se eu não me engano, que foi a última que sobreviveu, né? Uma das pastorinhas, né? Isso, uma das pastorinhas. E ele foi visitar ela e ela disse que às vezes é necessário que uma semente morra para poder dar frutos. O evangelho de domingo passado, né? Se o grão de trigo não morre, né? Ele só é, né, um grão de trigo, mas se morre, ele gera vida, né? E vida eterna, né? Então a vida da gente é assim, né? A gente é preciso muitas vezes morrer para as nossas vontades, né? Para que Deus em nossa vida, né, ele possa se fazer sempre presente. É verdade. E dentro dessa vivência, assim, o que é que o Padre Alain mais gosta de fazer? Sim, eu amo, né, celebrar a Eucaristia, né? A Eucaristia é uma das celebrações que eu mais amo, né? São 2 celebrações que eu mais gosto, né? Celebrar a Eucaristia e celebrar batizados. Amo. Gosto bastante, por causa das crianças, nem por causa dos pais. Porque as crianças, assim, elas vêm me ensinando muito. Diante dos momentos mais desafiadores, né, que eu tive na minha vida de padre, agora, principalmente recente, na paróquia Santa Lúcia, foram as crianças, né, que me ajudaram bastante, né? Sem elas, obviamente, saber, sem eu estar buscando.
com a inocência, com a entrega, com a confiança pureza, em né? Deus, com a pureza, um olhar, o ver, né, no outro, né, nas coisas, né, ter os olhos de Deus, né, para ver coisas boas, né, em tudo. Então, acho que a gente precisa aprender bastante, né, com as crianças. Então, as celebrações eu gosto bastante. Gosto muito, né, de estar comigo mesmo, né? Ultimamente eu venho gostando muito de estar com a minha presença, né? Porque a gente, como padre, como sacerdote, fica muito no meio do povo, das pessoas e esquece às vezes de valorizar, né, a sua própria companhia, né? Ou seja, Sim. a gente chama de solidão frutuosa, né? Ou seja, às vezes estar sozinho não é sinônimo de depressão, não é sinônimo de nada disso. Estar É uma sozinho solicitude, né? é um serviço para nós mesmos, né? O descanso, a oração Um pessoal, né? recarregar, né? Exatamente, o estudo, fazer coisas que você gosta, né? Por exemplo, eu sou fã de futebol, gosto de acompanhar meu time, gosto Pronto. muito de Qual é o seu jogos. time? O bicampeão, né? O maior time do Brasil, né? O maior time do Brasil, né? Sociedade Esportiva Palmeiras. Rufus também. Ah, o Quando, Palmeiras. quando surge Alviverde, né? Um abraço a todos os padres, né? Palmeiras. Tem muito padre palmeirense aí, viu? Tem o Aê. padre Anderson Gomes, o padre João Cláudio, o padre Wagner, né? palmeirense. Tudo palmeirense aí, né? Então, digamos que o hobby que o senhor mais gosta é falar sobre futebol. Gosto. Futebol, tenho meu PlayStation em casa, eu gosto de jogar, né? O senhor gosta de jogar, além do futebol, mais algum jogo? Gosto do futebol, corrida, tudo que envolve, né, essas coisas eu também gosto. Gosto muito de estudar, de ler, curiosidades. Meus hobbies são esses, geralmente, né? Dormir, Tem algum descansar, autor né? favorito? Eu gosto bastante. Ultimamente, eu venho lendo muito administração, né? Porque eu estou fazendo agora, né, o curso de administração. Aí eu venho me dedicando bastante, né, à administração. Mas eu gosto muito de ler os pensadores, os filósofos. Gosto muito de Platão. Semana passada eu reli a República, né? A República de Platão foi muito bacana, né? Fazer uma releitura. É interessante, quando você é estudante, que você lê, você tem um olhar. Mas depois que passa o tempo, né, e você acaba lendo já maduro, né, ou depois de um certo tempo, você já tem um outro tipo de olhar, né? Tem umas 2 semanas que eu terminei, né? Então, mas ultimamente eu venho lendo bastante livros ligados à gestão, à administração, né? A essa área, né, que eu venho me aprofundando, né, no decorrer desse tempo, né? Ah, que legal. Então tá vendo? Se você quer ajudar o padre, dê um PlayStation novo pra ele, viu? Brincadeira. É brincadeira. Mas que bom, mas é bom, né? Pra poder distrair um pouco a Sim. cabeça. Eu conto isso para mostrar que o padre é um ser humano como qualquer outro, né? Isso, mas era isso que eu queria perguntar. O que o padre pessoa, né? A pessoa, né? O padre Alain. Porque a gente estava conversando com o padre João semana passada, que quando vira padre deixa de ter o nome. Né? É padre. É padre. É o padre. É o padre. Não importa o nome que vem depois, mas é o padre. Então, do que o Alain, padre, o padre Alain, gosta de fazer, né? Porque às vezes as pessoas acham que os padres só celebram missa. E o intuito desse podcast até é isso, é mostrar a realidade humana também, né? Do Com sacerdócio. certeza. Tem um hobby que eu gosto bastante, por exemplo, de deitar na minha rede, na minha varanda, né? Minha rede do Palmeiras, né? Minha rede do Palmeiras. Do do Palmeiras. E né? a rede Gosto do Palmeiras. de deitar, descansar, me balançar. Não tem coisa melhor, né, do que isso, né? Eu sou muito curioso, sempre quando criança eu gostei muito de abrir os brinquedos para ver como é que funciona por dentro, né? Então eu gosto muito dessas coisas curiosas, de ver como é que funciona os sistemas, as coisas. A robótica das coisas. Robótica, essas coisas de tecnologia, né? Também é muito bacana, eu gosto muito. Eu queria ter mais tempo, né, para poder me dedicar, né, a todas essas questões. Mas é isso mesmo, Janine, queridos telespectadores ouvintes, né? A gente também tem esse lado humano, né, que nos ajuda a ser quem a gente é, né? E também nos ajuda a ser o padre que a gente é, né? Porque sem a sua realização também humana, pessoal, né, sem esses outros hobbies, lazer, entretenimento, né, que a gente precisa ter, a gente não desenvolve bem nenhuma missão. A nossa vida humana, né, ela fica muito limitada.
A gente vê muitos padres aí estressados. Eu até brinco de vez em quando lá na paróquia, né? A vontade que dá de jogar uns paroquianos pela janela não é pequena, não, né? É grande. É Então, para a grande. gente não ter essa vontade e não, de fato, jogar uns paroquianos pela janela, Ainda bem que a a maioria gente... das paróquias é tudo térreo, É né? verdade. A gente precisa também estar bem com a gente mesmo, né? E Sim, isso, sim. isso inclui, né, a gente se divertir, sair com os amigos, né? Isso Senão a inclui a gente gente fica com a rezar, vocação né? frustrada e frustra outras vocações, né? As pessoas vão olhar, nossa, quero ser padre, não, aquele padre tão, né, triste, Uhum. tão emburrado, tão... Exatamente. Então é isso que a gente talvez precisa trabalhar mais, né, em nós, né? Cada qual o seu hobby, né? Cada qual o seu entretenimento. A gente está falando de padre, mas também a gente pode estar falando da pessoa comum. Você, por exemplo, gosta de fazer tricô, vai fazer tricô. Você gosta de fazer Sim, crochê, vai sim. fazer crochê. Você gosta de pintar, vai também pintar, né? Não fique só rezando também 24 horas. Tenha seus momentos de oração, suas atividades, né, religiosas, a sua missa, sua oração pessoal, né, sua palavra. Mas também vai se divertir, vai assistir um bom filme, vai num cinema, vai visitar alguém que você gosta, vai ler um bom livro, né? Essas Isso. coisas ajudam Até muito, Jesus, né, a né, quando gente. foi ao casamento nas bodas de Caná, Uhum. então ele nos mostrou que às vezes é bom a gente ir para um casamento, a gente ir para um aniversário, se distrair, Com fazer o que certeza. gosta, estar com os amigos, né? Isso faz muito bem, né? E eu digo que é um dos meus segredos pessoais para conseguir dar conta, né, de toda uma paróquia, né, o estudo, outras atividades que eu tenho também, né, na arquidiocese, né? E é um dos segredos que me ajudam bastante como pessoa, né? Eu recebi até recentemente, né, um vídeo, né, de uma paroquiana, naqueles reels, né, que eles mandam para a gente. Sim, Acho que, se não me engano, é Dom Falcão falando sobre dando bronca nos padres, porque os padres não tiram sua folga direito, né? sim. E não tiram seu mês de férias canônico, né? O mês de férias, né, que é canônico, né, um mês de férias. E depois estão aí estressados, né? Estão aí, Descontando nos né, descontando outros. nos outros, às vezes, né, entre as questões interiores. Então, nós todos precisamos, né, trabalhar também a nossa vida humana. Eu não vou falar aqui somente a questão da evangelização, né, da parte espiritual, porque já é algo bem natural, a gente já fala isso já, né, de maneira Já é de automática, né, praxe. já de praxe. Mas também a gente precisa também cuidar, né, desses nossos aspectos humanos, né. Final de semana mesmo, por exemplo, no domingo teve a apresentação da Esquadrilha da Fumaça na Orla. Acredito que muita gente deve ter levado seu filho, né, deve ter levado a sua esposa, né, sua família. Isso é muito bom, isso é maravilhoso. É sensacional. Quando eu vejo mesmo lá na paróquia que tem gente que lá na paróquia tem 5 missas, né? Que tem gente que vai em 4 missas no domingo, 3 missas no domingo. Eu começo logo a perguntar: ei, você não vai descansar não? Não vai trabalhar ou não vai ficar com a família? Fica com a família. Tem seu É porque depois esposo, vai tem sua dizer que a igreja esposa, está né? tirando da família. Exatamente. Igreja tem a missa, o preceito dominical, todos nós devemos ir. Se tiver um evento ou outro, né, uma atividade ou outra, às vezes tem um retiro, às vezes tem uma formação, aí tudo bem. Mas todo domingo, participando de 3, 4 missas, a gente tem que tomar muito cuidado com isso, para que essas coisas não sejam fuga, não seja uma desculpa Use para a a gente igreja como estar, uma né? desculpa. Então, isso tudo é importante que a gente coloque em evidência, né? Que nós somos uma unidade, né? Espírito, alma e corpo. Nós somos o corpo, temos que cuidar do nosso corpo, o espírito, a nossa espiritualidade, a nossa vida cristã, a nossa fé, a alma, a ânima, né? A psique, a nossa mente. A gente precisa saber cuidar de todas essas outras dimensões. Estamos falando aqui de vocação, mas essas coisas também fazem parte da nossa vocação. É porque, como o senhor falou, nós somos um só, né? Temos diversas alma, corpo, né? Mas somos um só. E, por exemplo, até Deus, né? Deus se fez humano. Ele é espiritual, mas também se fez humano. Tinha também suas limitações quando ele foi no templo e jogou as mesas, né? Teve aquela reação. Então, se a gente não tem essa vida, não se enxerga da maneira normal, a gente não vai ter uma vocação normal, né? A gente vai achar que a gente vive em outro planeta, de repente vai se encher de escrúpulo, e aí não vai acabar vivendo nada frutuoso, nada sincero, né? Plenamente, né? A gente não vai ter a vida plena, né? Jesus não veio para dar vida e vida em plenitude, né? Sim. Para a gente viver plenamente, a gente tem que saber equilibrar, né? Entender e ter consciência de todos esses aspectos, né, da nossa vida, né?
não só de trabalho, não só também de lazer, que tem muita gente que também É. vai para o outro extremo, né? Todo Nem final de 8, semana, nem 80. todo final de semana tem festa, todo final de semana tem uma praia, todo final de semana tem churrasco. Também, vamos lá, né? Então a gente tem que saber dosar, né? Saber equilibrar, Buscar primeiro o equacionar, reino né? de Deus, né? E todas Todas essas coisas na nossa vida. serão acrescentadas, né? Melhor dizendo. É isso, padre. Agora a gente vai fazer um quadro, certo? Eu vou falar uma palavra e o senhor vai responder como se fosse uma pergunta. Eu vou falar um lugar. O senhor vai dizer um lugar Sim. que vem ao seu coração. Uma devoção, um santo ou uma santa que venha ao seu coração. Tá certo? certo. Está preparado? Estou. Então vamos lá para o nosso quadro Pergunta Padre. Vamos lá. Uma cor. Verde. Palmeiras. Uma comida. Feijoada. Uma música. Terra seca. Um lugar. Aracaju. Uma cidade. Aracaju. Um país. Brasil. Um sonho. Sonho céu. Uma realização. Uma realização. Família. Um santo. Nossa Senhora. Deus é. Amor. Céu é. Verde. Brincadeira. Eucaristia. A nossa salvação. Um gênero musical. Forró. Samba. Samba. Isso aí. Foi na lata ele, viu? Certinho. Então, é bom, né, saber que o padre é uma pessoa também, né? Além do seu sacerdócio. Agora, eu queria perguntar duas coisas ao senhor. Primeiro, o que o senhor mais se sente realizado na vocação? E a segunda coisa, a maior dificuldade em ser sacerdote? Eu me sinto muito realizado na minha vocação porque eu tenho oportunidade de servir a igreja, de servir as pessoas, de ajudar as pessoas. Me realizo muito, né, fazendo isso. Querendo ou querer, a gente já quebrou também a cara fazendo um pouco isso, né, porque às vezes as pessoas não sabem o limite, né, dessas coisas. Mas eu amo, me realizo, né, podendo ajudar as pessoas, podendo servir as pessoas. E faço isso, né, de coração. Né, faço isso de maneira gratuita. Queria ter mais tempo para fazer isso, mas também a gente se depara com as nossas limitações. E depois, a segunda pergunta, Janine, me desculpem. A segunda pergunta, a maior dificuldade. Tá bem. Né? Muitas vezes lidar com as nossas limitações humanas, né? Como cansaço físico, né? Como muitas vezes as incompreensões, né? Porque mesmo sendo bom, né? Mesmo procurando fazer o bem, a gente se depara com muitas e muitas maldades no coração das pessoas, né? Então, a gente às vezes se depara muito com isso. Eu costumo dizer na paróquia, né, que confusão tem muito, né, nas nossas comunidades, né, e a gente tem que ter muita sabedoria, muito discernimento, respirar muito fundo, né, para que essas coisas não se sobreponham, né, ao real objetivo da nossa vida, né, que é levar a Jesus, né, levar a Deus a todas e todas as pessoas. Então, a maior dificuldade mesmo é só se deparar, né, com essas limitações humanas que existem dentro de nós e que também que existem dentro do coração das pessoas. Eu acho que às vezes a maior dificuldade às vezes é algo tão simples, as pessoas fazem algo tão grande, né? Então, algo tão simples faz de algo tão complicado. Nós somos seres muito complexos, né? Muito complicados. O ser humano é que complica tudo. Deus é um ser muito simples. Por isso que nele não há complicação, não há confusão. Agora, nós somos muito complexos. Complica né? tudo, né? Ô, padre, assim, eu sei que o senhor é muito curioso, né? Gosta de saber muito sobre a comunicação, sobre aplicativos. Inclusive, a paróquia do senhor foi uma das únicas, né? A ter o aplicativo na época da pandemia, né? Eu lembro que era completo. Uhum. A liturgia diária, para você ser dizimista. O que é que o senhor acha da tecnologia, da evangelização na tecnologia? Fundamental, né? Hoje em dia, a tecnologia dentro da evangelização, ela é fundamental. Lembrando que antigamente não é que não tinha tecnologia, tinha as suas tecnologias.
Cada tempo tem as suas tecnologias. No tempo de Jesus, tinha as tecnologias do tempo de Jesus, né? Ele usava lá, não sei lá, de alguma forma, subia no barco para poder... papiro. Tem cada tempo tem as suas ferramentas, tem as suas tecnologias. E nós, tendo consciência disso, a gente jamais pode se eximir das tecnologias e das ferramentas que nós temos hoje. Né? Hoje em dia, eu já parei de escutar isso, porque eu escutava muito, por exemplo. WhatsApp é coisa do demônio, não sei o que é coisa do diabo, não sei o que é coisa do Satanás. Não, muitas vezes o mal está dentro do coração da gente. A maldade está dentro da gente. Todas essas questões aí têm valor neutro. O valor positivo ou negativo, quem vai dar somos nós ao usarmos. Se a gente usar para o bem, para evangelizar, para falar de Deus, não das pessoas, viu, gente? Para falar de Deus, para falar de Deus. Não você mandar aquela fofoca. Da palavra de Deus, para poder, né, estar perto daquele irmão que está distante, vai ter um valor positivo. Agora, se a gente for usar para o mal, para bisbilhotar somente a vida dos outros, entrar aí a dimensão do vício, para falar dos outros, para somente cultivar o mal, aí ela vai ter esse valor, né, negativo em si. Então, as tecnologias, as redes sociais, as ferramentas que nós temos hoje, a gente tem que aproveitar o máximo, né, que a gente pode para poder evangelizar, para impulsionar a palavra de Deus. Eu acredito que nada com exagero, né? Por exemplo, se você reza muito, mas também não muda, como Santo Antônio sempre diz, né? Que cessem as palavras e comecem as obras, não adianta. E se também você utiliza a rede social só para alimentar o vício ou a fofoca, também não adianta, né? Postar aquela frase bíblica no status e falar do irmão do outro lado. E malhar, né, o outro, né? Então, é muito importante, Jane, que você acabou de citar, né? Ela não deve jamais substituir, né? Ela deve auxiliar, ajudar, até mesmo impulsionar. Como eu falei, eu acho que a palavra mais certa é essa, né? Impulsionar, né? Ela não deve ser o motor principal, ela deve ser esse impulso, né? Entrando no âmbito dos jogos, né? Quando você está jogando um carrinho de corrida, às vezes tem um botão, né? Que ele dá um impulso, né? Dá aquele turbo, que é o nitro, né? Aquele nitro, né? Então, as redes sociais, a tecnologia, né? É como se fosse o nitro, né? Dos carros de corrida, né? Para que chegue com mais velocidade a tantas e tantas pessoas que precisam da palavra, que precisam da fé. Por exemplo, você dando o seu like agora, compartilhando, né? Compartilhando, você vai dar esse nitro, vai dar esse impulso, né, a esse podcast, quem sabe, a chegar a vários e vários corações, a inúmeras pessoas. Tá vendo aí? Já parou. O padre vai beber aqui uma água, enquanto você vai dar um like, enquanto você vai comentar, enquanto você vai compartilhar com aquela pessoa que é fofoqueira, entendeu? E só manda as mensagens no WhatsApp para fazer fofoca. Você vai dizer a ela que ela tem que usar a ferramenta também para evangelizar, tá certo? Claro que sempre com muita leveza, né? Mas que com a intenção mesmo, né, da evangelização, para a gente poder usufruir, né? Eu acredito que tem coisas assim na vida que, se a gente vai barrando, tem uma história que retrata muito isso. Tem eu não sei se você já escutou, mas já deve ter escutado. Um rapaz que está numa ilha deserta e ele fala bem assim, Senhor, me salve. Ele ficou lá, o barco dele naufragou, não deu para ele sair. Ele, Senhor, me salve, Senhor, me salve. Aí passou um navio. Quer ajuda? Ele, não, Deus vai me salvar. Aí passou um helicóptero e disse, quer ajuda? Não, o Senhor vai vir me salvar. Depois passou um avião e perguntou, quer ajuda? Ele, não, Deus vai vir me salvar. Aí ele ficou lá, Senhor, Senhor, por que não me salva? Aí o Senhor diz, eu te enviei um barco, mas você não quis ir. Eu te enviei um helicóptero, você não quis ir. Eu te enviei um avião, você não quis ir. Ou seja, se a gente for negar tudo que vem até a gente, se a gente não tiver o discernimento, né, de ver que ali é Deus que está utilizando daquilo para poder nos proporcionar algo melhor, a gente sempre vai ficar, meu Deus, me ajude, né? Exatamente. Me leve para o céu. Belíssima história, né? Deus sempre está perto, né? Nos ajudar, né? A gente só tem que saber também estender a mão. Não adianta somente Deus estender, se a gente também não estende a nossa, Isso. né? Isso. Não faz o nosso trabalho, né? Padre, agora eu quero pedir para que o senhor deixe uma mensagem, né? Uma mensagem para os nossos telespectadores que estão nos assistindo, né? Sobre aquilo que vier ao seu coração, aquilo que o senhor deseja falar. Sim.
Sim, eu quero de coração agradecer a você por ter ficado, né, com a gente nesse podcast, nesse projeto novo, né, da Rede Cultura de Comunicação, cabeçado, né, pelo Padre Marcelo Conceição, né, sendo conduzido por tantas e tantas pessoas magníficas aqui como Janine. E a gente quer de coração que o Senhor abençoe a sua vida, né, possa estar sempre presente na sua caminhada, que você possa ter no coração só coisas, né, que possam edificar, né, que você possa tirar da sua vida tudo aquilo, né, que possa ser afastamento, né, à graça de Deus. Que Jesus possa abençoar a sua vida, né, que São João Bosco e a bem-aventurada Virgem Maria possam sempre, né, interceder, né, pela sua vida, pela sua família, e que você se some a nós, se some à Rede Cultura de Comunicação nesse projeto de evangelização, seja ajudando, seja contribuindo de maneira financeiramente falando, né, ou pela audiência, ou até mesmo rezando, né, impulsionando de tantas e tantas outras formas. Amém, amém. E seguindo essa mensagem, né, que a gente possa levar em nosso coração, eu quero te agradecer, Padre, por topar, né, esse projeto, por estar aqui conosco, ser nosso segundo convidado desse podcast, né? Muito, muito obrigado mesmo. E é só isso que eu tenho para dizer hoje, assim, obrigado mesmo por ter confiado, né, nesse projeto. E acredito que mais projetos virão por aí. Eu que agradeço, Janine, pelo convite, me senti muito honrado, muito feliz, né, pelo convite de realizar esse podcast, né, de realizar contigo, né, com tantas pessoas essa experiência, né, de mergulhar um pouco na nossa história, né, de falar um pouquinho sobre diversos temas. Eu parabenizo, né, você, né, parabenizo toda a Rede Cultura de Comunicação, Amém, né, porque também não obrigada. ficou restrito à vocação, né, tratou de tantos outros temas, né, muito Sim. pertinentes, principalmente, né, para os dias de hoje. Me coloco sempre à disposição, tenho uma vida muito corrida, É mas verdade. nunca falta, né, no meu coração esse desejo de ajudar, de estar junto, né, de poder servir, viu? Muito Muito obrigado, Deus obrigada. abençoe, viu? Amém, muito obrigado. E obrigada a você que assistiu até aqui o nosso podcast. Que Deus te abençoe e lembre sempre que a gente tem um encontro marcado. Vale lembrar que próxima sexta-feira é a Sexta-feira da Paixão. Então, no horário que a gente sempre libera o podcast, que é às 15 horas, eu acredito de todo o meu coração que você vai estar na celebração da Paixão do Senhor na sua paróquia. Então, em virtude desse grande dia, não haverá podcast nessa próxima sexta, que é a Sexta-feira Santa, né? A Sexta-feira da Paixão. Então, como não haverá na próxima sexta, você já dá, se você não assistiu o podcast do Padre João, você já vai lá, já assiste. E também tem outro podcast, né, nessa nossa nova programação de podcast, que é Com Fé, Pode Tudo e Muito Mais, que você vai ver a história de Michael William, né? A apresentação do Marco Simões, que também já está no nosso canal. Então, você não tem tempo a perder. Quero agradecer também, né, aqui é o nosso diretor, o Padre Marcelo Conceição. Também aqui é o nosso responsável pela TV, e o William, né? Que também está operando hoje, com auxílio também do Kleber Silva. E a você que nos assistiu até agora. Muito obrigada, até o próximo encontro e que Deus abençoe.